Apocalipse chegou na Europa. É isso que mostra o trailer de Bird Box Barcelona. Tem muitas conexões com o primeiro filme, mas também tem muitas novidades, muita coisa nova. Se prepara porque as criaturas estão piores ainda. Tá duvidando, né? Vem comigo que eu vou te mostrar agora todos os detalhes que você não percebeu no trailer. Inês Trunks, Peter aqui! Bom, quem é que não curtiu aquele primeiro Bird Box com a Sandra Bullock? Sério, cara? Porque foi um sucesso estrondoso lá em 2018. E hoje todo mundo lembra desse filme. Eu lembro que dividiu, né? Dividiu opinião. Teve gente que achou o filme mais ou menos. Teve gente que curtiu pra caramba. Porque o filme gerou debate. Pra caramba, isso ponto, né? E é por isso que a gente tá contando os dias pra essa estreia desse spin-off, que é o Bird Box Barcelona. Qual é a promessa, Peter? A promessa é expandir o universo, mostrar como é que vai rolar a invasão dos monstros, aquelas criaturas lá, do outro lado do oceano, né? E na Europa. A fuga também é diferente, né? Porque no primeiro filme, a Mallory e as crianças, elas fugiam pelos vilarejos, pelas florestas. Agora, em Bird Box Barcelona, o desafio é enfrentar tudo isso dentro de uma metrópole, né? Tipo, totalmente devastada, assim, não tem mais nenhum, praticamente não tem mais vida ali. Lembra muito, inclusive, Apocalipse Zumbi. Fora isso, são muitos personagens novos nessa fuga, mais foco nos vilões humanos e os monstros ainda mais casca grossa. Bora ver de perto, então, detalhe por detalhe do que esse trailer trouxe pra gente? Só não esquece que dia 28, 29 e 30 de julho vai rolar o Imagine Land em João Pessoa, no centro de convenções lá. Vai ser bom demais. Vai ter muita gente bacana, internacional. Vai ter o Seth Gilliam de The Walking Dead, vai ter o David Ramsey do Arrowverse, Maurício de Souza, Seu Barriga. Eu vou estar lá junto com vários outros influenciadores gigantes, muitos artistas, quadrinistas, campeonatos de games. Vai ter um cinema para 3 mil pessoas. Galera, esse evento tá gigante. Conto muito com você lá. Vou deixar o link aqui embaixo. E Peter, eu tô longe, não sei como é que eu faço. Tem caravanas também pra lá, tem descontos em passagem, todo mundo unido pra ir pra João Pessoa no final de julho. Espero você lá. Bom, pra início de conversa, o trailer tem uma estrutura diferente. Primeiro ele mostra cenas de quando a invasão já tinha sido estabelecida, né? Já tava lá rolando. Depois ele faz um salto pro passado e mostra o início da invasão. E daí ele volta pro presente, né? Quando o caos tá acontecendo já tem um bom tempo. Então vamos lá, vamos por partes. O trailer começa com uma vista aérea da cidade de Barcelona e a gente vê a parte de trás de uma estátua. Esse monumento existe de verdade lá em Barcelona e se chama La Unión y el Fénix. A União e a Fênix. É uma estátua de um jovem com o braço levantado e sentado na asa de uma fênix. Esse símbolo ele representa duas coisas na vida real. E esse sentido pode ter sido aproveitado para o filme. A fênix é um símbolo universal de superação. Já o rapaz levantando um braço simboliza um aceno para o futuro. E é exatamente isso aí que as pessoas vão ter que fazer. Se superar, lutar e vencer para poder ter um futuro, porque senão não tem futuro nenhum. Esse monumento está no topo de um edifício de 1927, lá em Barcelona. E isso bate certinho com o trailer, se não fosse uma diferença gigante. A região ali do Passeio de Graça, né, o endereço onde fica esse monumento na vida real, é um lugar bastante movimentado. Já no trailer o ambiente está bem diferente. Os carros estão parados, as árvores estão secas. Tá tudo com cara de abandonado, como eu falei, né? Vazio. Já entregando pra gente que nessa hora no filme o caos já tomou conta de Barcelona. A única coisa que se move, tá? Se reparar bem, são as pessoas perto da calçada andando em fila. E o próprio trailer já mostra pra gente quem eles devem ser. São os novos personagens centrais de Bird Box. É um grupo de sobreviventes com os olhos vendados, lógico, né? Sendo guiados por cachorros. Aparentemente só tem eles na rua, mas aí o clima fica mais tenso. Começa uma ventania, os pássaros voam, né? As folhas começam a voar tal e eles ficam apreensivos. Lógico, estão vendo o que está acontecendo? A mensagem dos pássaros voando remete muito ao filme 1 e ao próprio título do filme, né? Bird Box, né? Enfim. Nessa hora os cachorros começam a latir e isso indica que não é só impressão, tem mesmo algum perigo na área. Quando o cachorro late em filme, você sabe que é isso, né? E pra piorar, uma criança acaba se separando do grupo. Pode ver que a menininha fica parada enquanto eles gritam o nome dela. Eles precisam fugir, mas a Sofia, né, essa garotinha, tá longe deles, tá distante deles. Foca nessa garotinha que já eu falo dela. Bom, e aí vem a fala de uma das personagens explicando de um jeito mais profundo o que as criaturas fazem. Ou seja, a gente vai perceber, a gente vai aprender muita coisa sobre essas criaturas. O que ela diz? Ela diz que as criaturas pegam os medos das pessoas e distorcem esses medos. Imagina só você nessa situação, imagina a coisa que você tem mais medo na tua vida. Aí vem uma criatura dessa aí, domina a tua mente e te manipula pra você fazer alguma coisa mortal pra se livrar do teu medo, entende? Olha o que a gente já pesca com o trailer. Esse é o principal terror de Bird Box, o terror psicológico, que já é gigante. Percebeu isso? O filme nem precisa mostrar uma criatura horrível pra assustar a gente. A gente fica com medo só de saber que a criatura existe, que ela pode chegar a qualquer momento, né? Pode te surpreender. E que ela domina a mente das pessoas para gerar um fim trágico, né? A pessoa se mata de maneiras horríveis. Nisso vem uma cena tensa.
aparece um rapaz claramente já sob domínio mental das criaturas. Ele acende um isqueiro, né, próximo de um tanque de um ônibus que capotou. E nisso ele provoca uma explosão que incendeia ele mesmo. E ele faz isso próximo das outras pessoas do grupo. Isso serve para reafirmar que as criaturas estão sempre por perto. E não existe local seguro em Barcelona. Você não tem onde você ficar tranquilo em Barcelona, qualquer lugar é lugar de criatura. Lembrando que Barcelona é uma metrópole, ok? É uma cidade muito populosa. Isso aumenta o perigo em comparação ao filme 1. Porque lá no primeiro Bird Box, a Mallory e as crianças, elas conseguiam ficar sozinhas em alguns pontos da jornada. Elas passavam assim, tranquilas em alguns pontos da jornada. Agora em Barcelona isso está bem mais difícil. Pode ter gente dominada em tudo que é canto, vai querer tirar a venda do teu olho, entende? Bom, voltando pro trailer aqui. Depois dessa cena da explosão, vem um pouquinho do contexto da garotinha do filme, a Sofia. Você reparou que sempre tem que ter crianças envolvidas em Bird Box pra gente ficar ainda mais aflito? Porque quando envolve cachorro e criança, a gente fica louco, né? A Claire, a personagem da atriz Georgina Campbell, ela diz que a Sofia se perdeu da mãe dela. E desde então elas têm andado juntos para tentar encontrar a mãe da garotinha. E isso também é outro ponto em comum com o filme 1. A Mallory, personagem da Sandra Bullock, também cuidava das crianças, mas não agia como mãe delas. Percebe as semelhanças? Eu achei bacana isso. O filme todo, o garoto e a garota foram tratados por ela como se fossem... É como se ela fosse a cuidadora. E só no final ela conseguiu virar a mãe deles, né? Se sentir mãe deles de verdade. Porque rolou ali uma afeição grande, né? Lógico, né? Por tudo que eles passaram. Agora, a Sofia repete isso de outro jeito. Ela tem uma cuidadora durante todo o filme e tá em busca da mãe. Você tinha percebido essa semelhança também? Daí a Claire pergunta pro Sebastian como é que ele foi parar lá também. Aí rola aquele salto temporal que eu falei agora há pouco pra vocês, que é quando a cidade começa a ser invadida pelas criaturas. O início da treta, é o que tá começando tudo, né? Nessa época as pessoas ainda não sabiam o que estava acontecendo. As notícias eram muito recentes, estava acontecendo muito na hora. E o caos estava começando a se espalhar. Essa parte a gente já tinha visto no teaser. E ela voltou agora no trailer. Gente caindo do prédio, né? Correria pelas ruas. E aí vem mais uma situação que o Sebastian passou logo no início da invasão, que é aquela cena do metrô. Galera, essa cena vai ser de tirar o fôlego. Só um trechinho no trailer já faz a gente ficar tenso, fala sério. Quem tá ali no início da cena ainda não tá influenciado pelas criaturas, mas logo em seguida as criaturas chegam e o caos vai começar. Muita gente vai se lançar na linha do metrô. O suspense funciona muito bem aí. E nem vem de surpresa, o terror sempre se anuncia com as coisas flutuando. Foi assim no início do trailer com as folhas levitando, agora com o lixo do metrô levitando. Quando qualquer coisa começa a flutuar, pode ver, pode saber que tem criatura na área. Isso é prova de que não precisa de jumpscare, sabe? Que não precisa de susto gratuito pra apavorar a gente. Isso já virou clichê. Você pode se apavorar sabendo o que vai acontecer, sabe disso? Daí vem um corte bruto pra não mostrar pra gente como é que o Sebastian saiu dessa. E o trailer volta pro presente. E o presente parece ser no mínimo alguns meses depois do dia da invasão. Pode ser até anos. Da mesma forma que foi o filme 1, né? Teve o dia da invasão, mas a história mesmo se passou 5 anos depois. Lembra disso? Voltando pro trailer aqui. Chega na cena um personagem que tem umas cicatrizes bizarras, né? Nos olhos. Ele diz que existem coisas piores que as criaturas, que são as pessoas que andam sem vendas nos olhos. E aí aparece uma galera arrastando um rapaz contra a vontade dele e marcando a testa desse cara com um desenho de um olho. Ou seja, a parada deu uma piorada em comparação ao primeiro filme. É muito difícil, cara. Você tá num mundo que você não pode abrir o olho e ver uns malucos desses pra fazer isso com você, tu não tá seguro de jeito nenhum. Lá no primeiro filme já tinha, sim, pessoas que chamavam pra ver as criaturas. Mas isso era meio que individual, né? Agora em Barcelona já tá com cara de seita, sabe? De ser um grupo religioso extremista, organizado com símbolos, tal, com regras, com líder. Percebeu isso? E o que essa seita quer? Ela quer que todo mundo veja as criaturas, mesmo que seja a força. E essa ideia é reforçada pela fala da Claire. Ela diz que essa galera tá vindo e por isso eles têm que fugir imediatamente. Vai passar muita atenção pra gente. Enquanto isso, aparecem imagens de pessoas andando de moto perseguindo um grupo de sobreviventes. Essa seita não tá pra brincadeira. Pode ter certeza que isso aí vai ser o grande vilão do filme, porque as criaturas a gente sabe, né? Elas são até previsíveis. Bom, e aí vem o Padre Esteban. Esse personagem tá com toda a cara de ser o líder da seita. Já vai anotando aí. O Padre Esteban, ele chega lá, ele vem dizendo que o carinha tá prestes a ver não pode ser descrito com palavras. Ou seja, ele vai ser exposto às criaturas. Tá aí mais um mistério plantado, né? Na verdade, um mistério reforçado, porque até hoje, nenhum personagem conseguiu descrever como é que eram as criaturas pra gente. A gente tem ideia. E o trailer termina com um compilado de cenas de ação, né? Batidas de ônibus e tal, personagens gritando, se escondendo, enfim. Mas o melhor ficou pro final. Algum dos personagens lá diz com todas as letras: essas criaturas, elas estão mudando. Exatamente como eu falei. Isso quer dizer que não basta ter os monstros para encarar. Eles estão evoluindo.
eles estão aprendendo alguma coisa, ou fazendo algo pior do que eles fizeram no filme 1. Quer dizer, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Se animou com Bird Box Barcelona? Então se liga que a estreia é 14 de julho, exclusivamente na Netflix. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês expandindo esse universo. Não esquece de deixar aqui embaixo o link pra você curtir o Imagine Land no finalzinho de julho. Vai ser maneiro demais esse evento, galera. Eu tô muito hypado por isso, porque vai ter muita gente lá pra gente conversar, pra gente tirar foto. Pô, vamos junto lá. Toca aqui e me encontra lá. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra eu trazer pra vocês as teorias, as possibilidades. Eu li o livro, ok? Porque eu fiquei muito fissurado nisso quando eu trouxe aquela primeira sequência de vídeos aqui pra vocês. Possibilidades das criaturas que elas poderiam ser. Então fica comigo que eu vou trazer muita coisa bacana. Valeu, galera. Fui!